Bem, amigos do mundo encarnado, amigos do mundo desencarnado, hoje estamos aqui em mais um vídeo do meu canal no YouTube, denominado Universo Esotérico. E mais uma vez, eu peço que vocês se inscrevam no canal, que vocês deem seu like, coloquem seus comentários, né, à vontade, questionem, que tudo é questionável, ative as notificações, né, e compartilhe, porque divulgar a doutrina espírita, divulgar o espiritismo é um ato de caridade. Então, conto com todos vocês, amigos do mundo encarnado, e esse vídeo também é dedicado aos amigos do mundo desencarnado que, porventura, estejam aqui ao meu redor, querendo desfrutar dos conhecimentos do mundo espiritual, caso ainda não tiveram enquanto encarnados. E desencarnados que, porventura, estejam aqui também do meu lado, me protegendo, como estão. Bem, então hoje eu vou estudar, mais uma vez, Allan Kardec, em o seu Livro dos Espíritos, né, capítulo 8, a emancipação da alma. O tema escolhido neste vídeo está contido no Livro dos Espíritos de Allan Kardec, no seu capítulo 8. Emancipação da alma. O sono e os sonhos. Visitas espíritas entre pessoas vivas. Transmissão oculta do pensamento. Letargia, catalepsia e mortes aparentes. O sonambulismo, êxtase, a segunda vista, né? Resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da segunda vista. Eu vou fazer resumidamente comentários sobre o capítulo 8 do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, que é o estado de emancipação da alma. Quando a alma se desprende, entendeu? Embora, na maioria das vezes, é acoplada ao corpo através do cordão de prata, para ou visitar outros mundos, ou visitar outros espíritos do mundo desencarnado, quando a alma se desprende do corpo encarnado. Bem, ele faz um breve comentário sobre o sono e os sonhos. Allan Kardec pergunta ao espírito de verdade e o espírito de verdade responde: o espírito encarnado permanece voluntariamente em seu envoltório corporal? Ou seja, o espírito encarnado permanece porque ele quer em seu envoltório corporal, né, ele assim deseja, e o espírito de verdade responde: é como se perguntasse se o prisioneiro se alegra com a prisão. O espírito encarnado aspira sem cessar a sua libertação. E quanto mais o envoltório é grosseiro, mais deseja estar dele desembaraçado. Então, o espírito, ele está encarnado nesse nosso corpo, nesse nosso envoltório corpóreo, para cumprir uma determinada missão. E através da reencarnação, atingir a evolução espiritual, atingir a depuração intelectual e moral através das encarnações. Ele não está nesse nosso corpo porque ele quer, porque ele assim deseja. Ele precisa estar, entendeu? Por obrigação, ele deve estar encarnado para que ele possa evoluir. Mas toda hora ele anseia por
liberdade. Toda hora ele anseia por querer se desapegar desse corpo. Porque não é a morada dele. A morada do corpo, do espírito, é a suprema libertação. É o mundo espiritual. A nossa verdadeira morada é o mundo espiritual. E o nosso verdadeiro estado não é em nenhuma matéria corpórea, é livre de toda e qualquer matéria corpórea. Nós apenas nos utilizamos dessa matéria, desse invólucro corpóreo, desse invólucro corporal, para, através de mundos, nós atingirmos a depuração espiritual, tanto intelectual quanto moral. Atingir a perfeição, né? Atingirmos tal estado em que não precisemos mais encarnar. Então, o Espírito da Verdade, ele responde, quanto mais o envoltório é grosseiro, mais deseja estar dele desembaraçado. O envoltório grosseiro aí é um envoltório rude, um envoltório que vive sobre baixas condições de vida, né? E nunca o nosso envoltório é conforme, nunca a nossa compleição material é conforme a nossa compleição espiritual. Entendeu? Então, o espírito sempre anseia por se libertar desse corpo. Ele não fica à vontade nesse corpo. Qualquer que seja o seu corpo, tanto corpo de homem, tanto de mulher. Por mais bonito que seja o seu corpo, por mais maravilhoso que seja o seu envoltório corpóreo, não faz parte dele. Entendeu? Não adianta você ficar toda a vida treinando em uma academia que você acha que isso é suficiente para o espírito. Não. Pode ser suficiente para o espírito enquanto encarnado, mas ele quer se desapegar, seja por qualquer que seja o corpo, por mais perfeito que ele seja. Entendeu? Então, durante o sono, a alma repousa com o corpo. Allan Kardec faz uma pergunta ao espírito de verdade, e o espírito de verdade responde: não, o espírito jamais está inativo. Durante o sono, os laços que o unem ao corpo se relaxam. E o corpo não necessita do espírito. Então, ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos, que é a nossa projeção, nosso desdobramento, quando você se projeta para o astral, quando ocorre a projeção astral. Então, o corpo não precisa do espírito. Então, o que o espírito faz? Ele se projeta no astral, ele se projeta no mundo espiritual para manter relações com outros espíritos. Com outros espíritos que também estão em desdobramento, né? Em sonho, né? Que é o sonho, ou em outros espíritos desencarnados, que já habitam o mundo desencarnado, aonde o espírito, o seu espírito, o meu espírito, o nosso espírito, ele se projeta para o espaço astral e fica ligado ao corpo, a um chamado cordão de prata, ao chamado cordão de prata, e mantém relações com outros espíritos no mundo astral, relações por mais variadas. Allan Kardec faz outra pergunta ao espírito de verdade, e o espírito de verdade responde: como podemos apreciar a liberdade do espírito durante o sono? Pelos sonhos? Enquanto o corpo repousa, o espírito dispõe de mais faculdades do que na vigília. Tem o conhecimento do passado e, algumas vezes, previsão do futuro. Adquire maior energia e pode entrar em comunicação com os outros espíritos. Seja neste mundo, seja em outro.
Muitas vezes dizes, tive um sonho bizarro, um sonho horrível, mas que não tem nada de verossímil. Enganaste. É frequentemente uma lembrança dos lugares e das coisas que viste. E verás em uma outra existência ou em um outro momento. Estando o corpo entorpecido, o espírito se esforça por quebrar seus grilhões, procurando no passado e no futuro. Então, ele se projeta no plano astral, entendeu? Ele entra em comunicação com outros espíritos neste mundo ou em outro mundo, no umbral ou no penumbral, para adquirir maior energia. E é aí que ele tem conhecimento do passado, de coisas que aconteceram, fatos que aconteceram no passado, e fatos que acontecerão no futuro, ainda nesta existência ou numa outra existência. São os sonhos. Você descobre o passado, você desvenda o seu passado, desvenda o seu futuro. E às vezes são sonhos aos quais você denomina de pesadelo, né? Mas porque você se lembrou de algo que aconteceu no passado, que o atormentou, né? Que atormentou a pessoa, e de algo que acontecerá no futuro, nessa existência ou numa outra existência, que venha, porventura, atormentar aquela pessoa. Entendeu? Então, o sonho liberta, em parte, a alma do corpo. Quando se dorme, se está momentaneamente no estado em que o homem se encontra, de maneira fixa depois da morte. Entendeu? Você quer descobrir o que acontecerá com você, com eu, com A, com B? Quando você desencarna, né, vulgarmente chamado de morte, é simples, você encontra no sonho. Quando você sonha, o mesmo estado em que você está sonhando é o estado que você se encontrará definitivamente quando desencarnar. Só que no sonho você está temporariamente atado pelo cordão de prata. Mas é a mesma situação. Deu a mesma situação de desencarne, né, da desencarnação, é o que acontecerá durante o sonho. Só que você volta para o seu corpo, que você ainda está, o espírito volta para o corpo, que está atado à matéria, né, ao invólucro material, pelo cordão de prata, e ele ainda não desencarnou, porque precisa cumprir a sua missão aqui neste planeta. Mas ele tem essa experiência de que é a mesma experiência em que o espírito vive quando desencarna, ou vulgarmente denominado quando o espírito morre, né? É o sonho. Então, já para vocês terem uma ideia do que é desencarnação ou do que é morte, né, conforme o mundo material denomina, é o sonho. Entendeu? Então, fiquem tranquilos. Desencarnar não dói. Morrer não dói. Entendeu? Então, vamos prosseguir. Continuando aqui, acabei de ler mais uma passagem que o Espírito de Verdade, né, que é o conjunto dos espíritos que auxiliaram Allan Kardec na composição da codificação kardecista,
né, explicar o que significa. Continua o Espírito de verdade. Não se deve temer a morte, pois que morreis todos os dias. Sonhas todos os dias, mesmo quando você não se lembra, você está sonhando. Então você morre todos os dias, entendeu? Atenuando, né? Isso atenua a sensação de sofrimento, de sofrimento no desencarne, né? Quando ocorre a desencarnação, o sofrimento há com as dores do corpo físico, né, até a desencarnação. Mas na desencarnação não há dor nenhuma. Há passagem leve e suave. Então, continua o Espírito de verdade, o sono, pelo efeito do sono, os espíritos encarnados estão sempre em relacionamento com o mundo dos espíritos. E é isso que faz com que os espíritos superiores continuam em demasiada repulsa, consintam, sem demasiada repulsa, em encarnar entre vós. Quando você sonha, né, quando você está em desdobramento, também conhecido, desdobramento, você entra em contato com espíritos desencarnados, entendeu? E os encorajam a encarnar de novo. O encorajam da necessidade de novas encarnações para a nossa evolução espiritual. Quis Deus que durante o seu contato com o vício, eles possam ir se renovar nas fontes do bem, para não falirem, eles que vêm instruir os outros. O sono é a porta que Deus lhe abriu até seus amigos do céu. O sono é a porta que Deus lhes abriu até seus amigos do céu. Nós fazemos contatos com nossos amigos, ainda dessas vidas, ou de outras vidas, né? Ou de vidas passadas, ou de encarnações passadas. É o receio depois do trabalho, enquanto esperam a grande libertação. A libertação final, que deve devolver-nos ao seu verdadeiro meio. Né? Isso até ocorrer, até a desencarnação final. Esse é o sonho. O sonho, segundo o Espírito de verdade, é a lembrança que vosso espírito viu durante o sono. O sonho, repito, é a lembrança que vosso espírito viu durante o sono, disse o Espírito de verdade. Aí, o Allan Kardec faz uma outra pergunta ao Espírito de verdade. Estou resumindo aqui o capítulo 8, Emancipação da Alma, do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. A pergunta de Allan Kardec, respondida pelo Espírito de verdade, é a seguinte: por que não nos lembramos sempre dos sonhos? No que tu chamas de sono, só há o repouso do corpo, porque o espírito está sempre em movimento. Aí ele recobra um pouco de sua liberdade e se corresponde com aqueles que lhe são caros, seja neste mundo, seja em outros. Aí ele recobra um pouco de sua liberdade e se corresponde com aqueles que lhe são caros, seja neste mundo, seja em outros. O espírito, quando está fora do corpo, ele adquire a sua verdadeira liberdade. O espírito está nesse corpo, não tem liberdade. Não há liberdade, a liberdade é limitada. Né? Agora, quando ele se desprende do corpo, seja temporária ou definitivamente, ele ganha a sua liberdade. Com
o desdobramento como o sonho, né? Ele ganha a sua liberdade, embora temporária, que ele tem que voltar. O espírito tem que retornar ao mundo material. Então, ele ganha a sua liberdade e contacta, entra em contato com espíritos amigos, com espíritos que foram que lhe foram caros em outras encarnações, caros amigos, grandes amigos, né, de outras vidas. Então, ele, o espírito, ele vai visitá-los, né, no mundo astral, porque foram espíritos marcantes para a nossa existência. Todos nós, enquanto encarnados, né, sejam nos mundos, enquanto encarnados nos mundos menos favorecidos ou mais favorecidos, nós adquirimos amizades, né? Nós adquirimos pessoas que foram fundamentais para a gente, para a nossa evolução dos planetas em que nós passamos ou nas vidas em que nós passamos, né? Então, eles encarnaram e nós temos a oportunidade, né, e o nosso espírito sente saudades de visitá-los no mundo astral. Então, repito as palavras do Espírito de verdade. Aí ele recobra um pouco de sua liberdade e se corresponde com aqueles que lhe são caros. Seja neste mundo, amigos que você conheceu neste mundo, que vocês ainda os vejam neste mundo, que vocês tenham sido amigos neste mundo e desencarnaram, seja em outros mundos. Se você os tem conhecido em outros mundos, né? Ou em outras encarnações. Allan Kardec faz outra pergunta ao Espírito de Verdade. Que pensar da significação atribuída aos sonhos? O Espírito de Verdade responde: os sonhos não são verdadeiros como entendem certos adivinhos, porque é absurdo crer-se que sonhar com tal coisa anuncia tal coisa. Eles são verdadeiros no sentido de que apresentam imagens reais para o espírito, mas que frequentemente não têm relação com o que se passa na vida corporal. Ah, porque sonhar com isso significa aquilo, porque sonhar com dinheiro, que você vai ganhar mais dinheiro, que sonhar com você estiver caindo de avião, que vai cair de avião, sonhar com isso, isso não são meras alegorias do ser humano, invenção do próprio ser humano. Entendeu? E a invenção do próprio ser humano não tem nada a ver com o conteúdo da doutrina espírita, com o conteúdo espiritual. Bobagem ficar perdendo tempo procurando no Google o que significa sonho A, sonho B, que isso não lhe servirá para nada. Entendeu? As respostas estão no mundo espiritual. Muitas vezes, continua o Espírito de Verdade, também, como já o dissemos, é uma lembrança e pode ser, enfim, algumas vezes um pressentimento do futuro. Sonhos. Você pode, no sonho, pressentir o futuro. Se Deus o permite, ou a visão do que se passa nesse momento, em outro lugar para onde a alma se transporta. Exatamente. Bem, aí o Allan Kardec faz mais outra pergunta ao Espírito de Verdade. Vêm-se frequentemente em sonhos coisas que parecem pressentimentos e que não se cumprem. De onde vem isso? O Espírito de Verdade responde: eles podem cumprir-se para o espírito, se não para o corpo.
Isto é, o espírito vê a coisa que deseja porque vai procurá-la. É preciso não se esquecer que durante o sono a alma está sempre mais ou menos sob a influência da matéria e que, por conseguinte, ela jamais se liberta completamente das ideias terrenas. Disso resulta que as preocupações da vigília podem dar, por se vê, a aparência do que se deseja ou do que se teme. A isso, verdadeiramente, pode-se chamar um efeito da imaginação. Quando se está fortemente preocupado com uma ideia, a ela se liga tudo aquilo que se vê. Você pode também sonhar com algo que você fica dioturnamente lembrando daquilo, remoendo daquilo, você acaba sendo sonhando, né? Se você sonha com um copo, por exemplo, se você pensa nesse copo todo dia, toda hora, eu vou sonhar. Se eu penso nesse copo todo dia, toda hora, eu vou sonhar com um copo. Mas não é um pressentimento do futuro, entendeu? É mais ou menos uma visualização de uma ideia terrena que nada tem a ver com o mundo espiritual, com a doutrina espírita. Né? Essa foi a pergunta 405. Na 406, Allan Kardec pergunta: quando vemos em sonhos pessoas vivas que conhecemos perfeitamente, realizando atos em que não pensam de maneira alguma, não é feito da imaginação? O espírito de verdade responde: atos em que não pensam de maneira alguma? Que sabes tu? Seu espírito pode visitar o teu, assim como o teu pode visitá-lo, e nem sempre sabes o que ele pensa. Aliás, frequentemente atribuís a pessoas que conheceis, segundo vossos desejos, o que se passou ou o que se passa em outras existências. Tudo há um significado. Tudo há um significado. O espírito vai atrás do seu passado, né, e vai atrás do seu futuro. O espírito tem esse conhecimento. Né? Um futuro que pode ser, provavelmente, em outras vidas, em outras existências. Né? Questão 407. O sono completo é necessário para a emancipação do espírito? Allan Kardec pergunta ao espírito de verdade, e o espírito de verdade responde: não. O espírito recobra sua liberdade quando os sentidos se entorpecem. Ele aproveita para se emancipar de todos os instantes de repouso que o corpo lhe dá. Desde que haja prostração das forças vitais, o espírito se desprende. E quanto mais o corpo está enfraquecido, mais o espírito está livre. Quando as funções vitais do corpo se enfraquecem, deixam de funcionar ativamente, entendeu? Mas ainda em estado vivo, né? Ainda vivo, o espírito se liberta. Você nota que a ideia do espírito sair do corpo é que o espírito quer a sua libertação. Então ele aproveita desses momentos de sono e de sonho, né, do ser humano, para que ele possa visitar outras existências, outras pessoas, de outras encarnações ou de próximas encarnações. Entendeu? Vamos continuar. Em visitas espíritas entre pessoas vivas. É a questão 413 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta: do princípio da emancipação da alma durante o corpo, parece resultar que temos uma dupla e simultânea existência. A do corpo, que nos dá a vida de relação exterior, e a da alma, que nos dá a vida de relação oculta. Isto é exato? O espírito de verdade responde:
No estado de emancipação, a vida do corpo cede lugar à vida da alma. No estado de emancipação, a vida do corpo não existe mais. Ele cede lugar à vida da alma. Mas não são, propriamente falando, duas existências. São mais duas fases da mesma existência. Porque o homem não vive duplamente. Então, o que fica é o corpo em estado de sono e sonho. O que se desprende é o espírito em projeção astral, em desdobramento. Questão 404, 414, li a 413, agora passarei a ler a questão 414. Allan Kardec pergunta ao espírito de verdade: duas pessoas que se conhecem podem se visitar durante o sono? O espírito de verdade responde: sim. E muitas outras que creem não se conhecerem, reúnem-se e conversam. Ou seja, você pode conversar com pessoas que também estão em desdobramento, também estão sonhando, pessoas que você conhece até nesta vida, até neste plano material, e pessoas que você não conhece ainda, entendeu? Que não conhece ainda, mas que são espíritos em desdobramento ou desencarnados. E vocês se dialogam, fazem interação, se interagem. Entendeu? Isso pode acontecer. Podes ter em disso, podes ter, sem disso, suspeitar amigos em outro país. O fato de ir ver durante o sono os amigos, os parentes, os conhecidos, as pessoas que vos podem ser úteis, é tão frequente que os fazeis quase todas as noites. Então você pode conhecer durante o sono, através de desdobramento, os amigos, os parentes e os conhecidos deste mundo ou em outro mundo, deste mundo ou em outro país. Frequentemente, eu tenho sonhos com a minha mãe, a minha amada mãe, que desencarnou agora em março deste ano de 2023. Então, eu sei que ela, ainda em espírito, ela zela por todos nós e provavelmente continuará zelando até a nossa desencarnação. É assim que eu posso observar a nossa desencarnação, que eu falo, a minha e dos meus irmãos. Então, ela está, frequentemente, ela aparece em sonhos, dizendo que ela está num momento sem dor, que ela está em um lugar maravilhoso, entendeu? E que ela está muito bem, entendeu? Então, ela está provavelmente na situação de penumbral, né? Provavelmente numa colônia espiritual, não sei qual é, mas ela frequentemente aparece para mim, que eu sei que ela está zelando pelos seus filhos, entendeu? Provavelmente até que ela possa atingir a sua próxima encarnação, né? Já que o espírito leva muitos anos, segundo os anos do plano físico, né, no material seriam de 50 a 6 anos, de 50 a 100 anos. No plano espiritual passa muito rápido, né? Bem menos do que a metade. Mas eu acredito que ela esteja ainda zelando por todos nós, porque nós três estamos ainda em cumprimento de nossas missões aqui neste plano material, aqui neste planeta Terra, né? Este planeta de provas e expiações.
Bem, continuando, o Allan Kardec, ele faz, aí vou para 416, ele faz uma pergunta interessante ao espírito de verdade. O homem pode provocar as visitas espíritas pela sua vontade? Pode ele, por exemplo, dizer ao dormir, esta noite eu vou me encontrar em espírito com tal pessoa, falar-lhe e dizer-lhe tal coisa? Não, eu quero sonhar com fulano, quero sonhar com um amigo meu que está no país tal, eu quero dizer isso, aquilo para ele. Pode acontecer? O espírito de verdade responde. É isso que se passa. O homem adormecendo, seu espírito desperta. E o que o homem resolveu, o espírito frequentemente está bem longe de seguir. Porque a vida do homem interessa pouco ao espírito quando este está desprendido da matéria. Isto se aplica aos homens já muito elevados. Os outros passam de outra forma sua existência espiritual, entregando-se às suas paixões ou permanecendo na inatividade. Pode, pois, acontecer que, segundo o motivo pelos quais se propôs, o espírito vá visitar as pessoas que deseja, mas sua vontade no estado de vigília não é uma razão para que o faça. Veja bem, você pode ter uma vontade de sonhar com um amigo seu, né, que está em outro país ou que já desencarnou, mas o espírito querer visitar uma outra pessoa. A vontade do espírito em vigília não é a vontade da matéria em vigília, não é a mesma do espírito em projeção astral, em desdobramento. Você pode querer uma coisa antes de dormir e sonhar, e o espírito querer outra. Bem, vamos para a transmissão oculta do pensamento. Transmissão oculta do pensamento. Porque a mesma ideia de uma descoberta, por exemplo, surge sobre vários pontos ao mesmo tempo. Já vos dissemos que durante o sono os espíritos se comunicam entre si. Pois bem, quando o corpo desperta, o espírito se lembra do que aprendeu e o homem acredita tê-lo inventado. Transmissão oculta do pensamento. Muitas das vezes a gente sonha, né, com determinadas coisas. As pessoas, né, eu ainda não aconteceu isso comigo, mas sonha com uma determinada coisa, né, ou sonha que esteja compondo uma música, inventando uma música, escrevendo uma letra, e se lembra daquela letra e compõe aquela música. Sonha com uma determinada que está inventando algo, né, e põe em prática aquela invenção. Então, o que é isso? É a transmissão oculta do pensamento. No sonho, ele recebe esse aprendizado, ele sonha, recebe esse aprendizado do espaço astral e põe em prática aquilo. É a transmissão oculta do pensamento, mais uma forma de emancipação da alma. Bem, vamos agora fazer a distinção de outras formas de emancipação da alma, de curiosidade nossa. Vamos agora fazer a diferença do que seja êxtase, conceituação do que seja êxtase, do que seja sonambulismo, catalepsia, letargia, êxtase, segunda vista e a clarividência, e vamos falar sobre a morte aparente. Vamos lá.
O sonambulismo é um distúrbio do sono caracterizado por comportamentos complexos realizados durante o sono profundo. Durante um episódio de sonambulismo, a pessoa pode andar, falar, comer ou até mesmo realizar tarefas complexas sem ter consciência de seus atos. Então, a pessoa, ela fala, a pessoa, ela em sono profundo, ela se move, ela anda, como você vê nesses filmes, né? As pessoas dormem e começam a andar, elas comem, elas realizam tarefas complexas sem ter consciência de seus atos. Né? Então, isso está na questão 422 e seguinte. O sonambulismo está na 425 do Livro dos Espíritos. Né? E os sonâmbulos levantam-se dormindo e realizam atividades devido à depressão, à ansiedade, aspectos respiratórios, apneia, asma, drogas, não se recordando dos atos que acorda. A alma se emancipa do corpo onde faz suas viagens astrais. Entendeu? A alma, ela se emancipa do corpo. Elas viajam e, através do corpo, e o corpo realiza esses determinados movimentos. Entendeu? Enquanto a alma, ela visita outros mundos, visita outros espaços, mas o corpo tem esses determinados movimentos, entendeu? Do sentido de andar, do sentido de falar, do sentido de comer. Mas a alma, ela viaja, ela se projeta no astral. Bem, o que é catalepsia? Catalepsia é caracterizada por inatividade, diminuição da capacidade de resposta a estímulos e uma tendência a manter uma postura imóvel. Ou seja, é uma forma aparente de morte. A pessoa parece que morreu, mas não está morta. Entendeu? A pessoa parece que morreu, mas não está morta. A pessoa parece que morreu, né, que desencarnou, mas não realmente desencarnou. Ela mantém uma postura imóvel. Frequentemente, os sinais vitais da pessoa, como respiração e batimento cardíaco, caem para níveis muito baixos, de modo que são indetectáveis mesmo pelos médicos. Então, isso era muito comum quando, antigamente, né, quando não se estudava a catalepsia, o fenômeno da catalepsia, que não é considerado uma doença tal, mas quando a pessoa morria, então era muito comum, né, a catalepsia já era comum, em que se amarrava um sininho nas mãos, né, nos pulsos do pretenso desencarnado, né, no considerado desencarnado, e deixavam por fora do caixão. Quer dizer, quando ele chegava, né, a acordar dentro do caixão, aquele sininho balançava. E ele se movia e acabava recuperando os movimentos, né, a alma voltando a ocupar o invólucro corpóreo, balançava aquele sininho, aí desenterravam as pessoas. Isso acontecia no momento do enterro. Então notava-se que a pessoa não tinha morrido. Era muito comum isso antigamente.
que é letargia? Letargia é o nome dado a um estado físico em que a pessoa fica com seus níveis de energia abaixo do normal. Ela acaba por sentir uma verdadeira diminuição de suas capacidades mentais, e físicas, sendo que seu estado de alerta já não fica no mesmo nível. O exemplo é o estado de cansaço, né? Aquele estado de cansaço em que, embora a alma ainda atada ao corpo, lhe dá aquele sentido de que vai dormir, né? Mas isso é apenas um estado de letargia. É o estado de cansaço de pessoa, o estado de quase adormecer. Também é encontrado no livro dos Espíritos, na questão 422. Sabemos, então, que letargia é o momento em que se está quase cochilando, né? O estado de cansaço. Pergunta, questão 422. Allan Kardec pergunta e o Espírito de Verdade responde. Os letárgicos e os catalépticos veem e ouvem geralmente o que se passa ao seu redor, mas não podem se manifestar. É pelos olhos e pelas orelhas do corpo? O Espírito de Verdade responde. Não, pelo Espírito. O Espírito se reconhece, mas não pode se comunicar. Então, na questão 422, cuja pergunta Allan Kardec faz ao Espírito de Verdade, observamos considerações à letargia e à catalepsia. Então, Allan Kardec pergunta, repetirei a indagação. Questão 422. Os letárgicos e os catalépticos veem e ouvem geralmente o que se passa ao seu redor, mas não podem se manifestar? É pelos olhos e orelhas do corpo? O Espírito de Verdade responde. Não, pelo Espírito. O Espírito se reconhece, mas não pode se comunicar. O Espírito ele se reconhece, mas ele fica em um estado que não pode se comunicar através do corpo, como normalmente ele faz. Na letargia, que é o estado de cansaço, e na catalepsia, estado de imobilidade corpórea. Continuemos aqui. Êxtase. O que significa êxtase como estado de emancipação da alma? O êxtase é um tipo de sonambulismo no qual a alma visita os mundos ou dimensões superiores da vida. O êxtase é um tipo de sonambulismo no qual a alma visita os mundos ou dimensões superiores da vida. Então, nesta fase, né, do sonambulismo, que é o êxtase, né, a alma visita os mundos ou dimensões superiores da vida. Né? É o sonambulismo estático de êxtase. Né? O espírito se desprende e vai visitar outros lugares da vida, outros lugares de outras vidas e outros lugares de outros universos. Né? Vamos continuar aqui. A êxtase está na questão 439. Allan Kardec pergunta ao Espírito de Verdade: que diferença existe entre êxtase e o sonambulismo?
espírito de verdade responde: é um sonambulismo mais apurado. A alma do estático, ou seja, aquele que está em êxtase, é ainda mais independente. Justamente, ela visita mundos afora, ela visita universos afora, ganha mais e mais liberdade, né, para volitar, para se locomover no espaço sideral, para se locomover em outras esferas, né, desses milhões e milhões de universos existentes. Continuando, a segunda vista. O que é segunda vista? A segunda vista é um estado de emancipação da alma que se manifesta às vezes no estado de vigília e produz o fenômeno conhecido pelo nome de segunda vista, que dá a faculdade de ver, ouvir e sentir através dos nossos sentidos, sem, por assim dizer, através da vista ordinária e com uma espécie de miragem, né? Vem através de como uma espécie de miragem. É uma espécie de clarividência. Não chega a ser a clarividência propriamente dita. É uma espécie de clarividência. Na questão 447, Allan Kardec pergunta ao espírito de verdade, e o espírito de verdade responde no livro dos espíritos. Os fenômenos designados sob o nome de segunda vista têm alguma relação com o sonho e o sonambulismo? Tudo isso, responde o espírito de verdade, não é senão a mesma coisa. Tudo isso não é senão uma mesma coisa. O que tu chamas segunda vista é ainda o espírito que está mais livre, ainda que o corpo não esteja adormecido. A segunda vista é a vista da alma, ou seja, é a vista da alma, é a visão da alma, ok? A diferença entre segunda vista e clarividência é que clarividência é mais genérica, lucidez, se diz mais particularmente da clarividência sonambúlica. A dupla vista, ao contrário, seria a faculdade de perceber pelos olhos da alma, sem que para tal seja necessário o estado sonambúlico. Em outros termos, sem que o participante entre em transe profundo. Então, é a visão da alma que é a segunda vista. E Allan Kardec, continuando as suas considerações sobre a segunda vista, pergunta ao espírito de verdade: a segunda vista é permanente? O espírito de verdade responde: a faculdade, sim, o exercício, não. Nos mundos menos materiais que o vosso, os espíritos se desprendem mais facilmente e entram em comunicação apenas pelo pensamento, sem excluir, todavia, a linguagem articulada. Também a dupla vista, aí é para a maioria uma faculdade permanente. Seu estado normal pode ser comparado aos dos vossos sonâmbulos lúcidos, e é ainda a razão pela qual eles se manifestam a vós mais facilmente que os que estão encarnados em corpos mais grosseiros. Agora, na questão 449, Allan Kardec pergunta ao Espírito de Verdade, e o Espírito de Verdade responde: a segunda vista se desenvolve espontaneamente ou à vontade daquele que dela está dotado? Mais frequentemente ela é espontânea, mas muitas vezes
também a vontade aí exerce um grande papel. Assim, toma, por exemplo, certas pessoas chamadas adivinhos, e das quais algumas têm certo poder, e verás que a vontade que os ajuda a entrar nessa segunda vista, aqui se chama de visão. Exemplo, cartomantes, búzios, entendeu? Essa segunda vista, né, que é, como eu falei, a vista da alma, ela pode se materializar através de cartomantes e búzios. Claro, muitas vezes são verdadeiras, né, manifestações, outras são falsas. Mas é um exemplo aí de segunda vista. Na questão 450, Allan Kardec pergunta ao espírito de verdade, e o espírito de verdade responde: a segunda vista é suscetível de desenvolver-se pelo exercício? Sim, o trabalho conduz sempre ao progresso, e o véu que cobre as coisas se torna menos compacto. O exercício de ver situações, né, de antever, é um trabalho que depende da pessoa, porque todos nós somos médiums, né? Todos nós seres humanos, né, terráqueos, somos médiums, né, em potenciais, e podemos dar progresso à nossa mediunidade, evoluir a nossa mediunidade, sempre se dedicando ao mundo espiritual, sempre se dedicando à doutrina espírita ou a qualquer outra doutrina, a doutrina budista, a doutrina taoísta, entendeu? Doutrina a Umbanda, o que seja, entendeu? Então, todos nós somos médios e potenciais e podemos melhorar ainda cada vez mais, dependendo de nossa vontade, né? Bem, continuando, tá? Dando prosseguimento, vamos agora falar a morte aparente, né? Como vimos, é a catalepsia, né? É uma forma de morte aparente. Então, gente, lendo o Livro dos Espíritos, se aprofundando na codificação kardecista, você tem resposta para vários fenômenos que acontecem com nós diariamente. Nós vimos no Livro dos Espíritos de Allan Kardec, que ele fala sobre o estado de emancipação da alma. Que a verdadeira liberdade nossa é a liberdade espiritual. Quando o nosso espírito se desprende desse invólucro corpóreo e vai obter conhecimentos em outras vidas, e vai conhecer pessoas, amigos nossos, que conhecemos ainda nessa encarnação ou em outras encarnações, quando o espírito ele vai procurar conhecimento intelectual, quando o espírito vai procurar evolução, quando o espírito vai procurar progresso moral, porque o nosso objetivo enquanto espíritos é nos aprofundarmos tanto moral quanto intelectualmente. Para quê? Para nós nunca mais ocuparmos esta matéria. Só serve para nós para ocuparmos mundos materiais. Apenas para nada. Fora isso, não serve para nada. Apenas para que você possa estar submetido a provas. Né? Apenas para que você possa estar submetido a expiações, entendeu? A correções, a retificações de seus erros em outras vidas. Então precisamos desta matéria aqui, desta matéria para o nosso progresso, tanto intelectual quanto moral.
o objetivo do nosso espírito é nunca mais encarnarmos. Essa pode não ser a nossa vontade, mas é a vontade suprema do nosso espírito e, acima de tudo, de Deus. É a grande benevolência que Deus nos deu, a vida eterna. Lembra-se, nós estamos procurando a vida eterna e ela só existe. Só depende de mim, de você, só depende de toda a coletividade, só depende de todos os planetas materiais, de provas e expiações, de regeneração, só depende de nosso planeta. Gente, o estado de emancipação da alma foi mais um vídeo meu. Espero que vocês se inscrevam no meu canal no YouTube, Universo Esotérico, né? Curtem, ativem as notificações, façam comentários, façam perguntas, né? Coloquem propostas de temas. Gerson, eu gostaria que você falasse sobre o tema tal no próximo vídeo. Né? O que você conhece sobre o tema A, tema B, entendeu? Pode ser sobre budismo, sobre taoísmo, sobre judaísmo, entendeu? Dúvidas, coloquem à vontade, entendeu? O link do meu vídeo está abaixo na descrição, é só clicar em compartilhar, vocês verão, clicando em compartilhar, vocês verão um link do meu vídeo. Entendeu? E comentem, como eu falei, e compartilhem, né? Porque divulgar a doutrina espírita é um ato de caridade. Compartilhem para que todos possam ter ciência das maravilhas que Deus nos reservou e das maravilhas espirituais que Deus nos reservou. Nosso mundo, a nossa casa é o mundo espiritual. Vamos fazer por onde aqui enquanto estivermos encarnados. Gente, compartilhar a doutrina espírita, divulgar a doutrina espírita é um ato de caridade. Namastê, muita paz e muita luz para todos vocês, amigos.